Boa noite a todos. Que o querido e amado Mestre Jesus, caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando, nos consolando. A todos nós que precisamos tanto dele. Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia, modelo para a nossa existência aqui na Terra. Bem, como foi dito, o título hoje é Murmurações. É o capítulo 75 do livro Pão Nosso, psicografado através do médium Chico Xavier, por Emmanuel. E ele começa, como Emmanuel, é um texto bem primoroso. Emmanuel começa tirando um textinho de Paulo, de uma carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. A frase é meio complicada. Fazei todas as coisas sem se queixar, todas as coisas sem se queixar, nem brigando, nem criando discussões desnecessárias. E aí a gente entra num ponto complicado da nossa existência. Quem não se queixa? Quem em determinado momento da sua jornada não murmura? Não chega para o pai e fala: pai, mas está complicado, tem que ser desse jeito. Ou chega para um colega, para um amigo, para o companheiro e coloca para fora as suas dificuldades, os seus problemas. Quem de nós não passa por esse caminho? Emmanuel, ele é muito duro nesse texto, conversando sobre o murmurar. E aí a gente lembra do Cristo. O Cristo, ele ouvia murmúrios naquela região, naquela época, o tempo todo. As pessoas vinham até ele cheio de queixas. Eles tinham queixa contra os romanos, tinham queixa contra a família, tinham queixa no comércio, nas suas atividades. E Jesus olhava para aquelas situações e ele ficava triste. Porque esse caminhar nosso, nós sabemos que é complicado. Porque o planeta que nós vivemos hoje ainda é um planeta onde o mal sobrepõe-se ao bem. Isso é notório. É só você pegar os jornais, os celulares, você vai observar que é um mundo ainda com muita dificuldade. Só que nós, e aí subentende nós, que já entendemos um pouco mais, e aqueles que caminhavam com ele, que ele se dirigia, falavam: mas vocês já sabem o caminho. Sabem que não adianta murmurar. Porque o murmúrio, por mais que às vezes a gente aceite, na maioria das vezes nos leva a só olhar o mal. A queixa é você deter-se mais no ponto negativo do que no ponto positivo. A queixa é você olhar mais para você do que para o que está ao seu redor. É perder tempo. E Jesus, ele focava na mudança do olhar. Mudar o nosso foco. Mudar o nosso propósito. Ele sabia que com o tempo, a gente chegando como nós estamos hoje, dentro do Espiritismo, a gente ia começar a entender
o porquê das coisas. Porque o que nos leva muitas vezes, ou nos levava muitas vezes, a ficar reclamando é exatamente o não entendimento. Quando você entende por que você renasceu naquele lar, naquela família, naquela situação, você começa a enfrentar melhor as situações. Quando você entende por que é esse o país que eu tenho que renascer? Por que o Brasil? Por quê? Quando você entende o porquê do seu emprego. Puxa, eu queria tanto fazer outras coisas, mas eu não consegui. E hoje estou fazendo uma coisa que eu estou gostando, mas não era o meu sonho. Quando eu começo a entender que essa não era a relação que eu gostaria de ter na minha vida. Essa relação com a minha esposa, com o meu esposo, não era o que eu queria. Mas quando você começa a entender, você se queixa menos. Ou, pelo menos, é para se queixar menos. No livro Nosso Lar, todo mundo já leu aqui, né? Nosso Lar. André Luiz, ele é recolhido. E ele fica um bom tempo no hospital, em Nosso Lar. E, numa das visitas, Clarencio, que foi quem o socorreu, depois de mais ou menos entre 7 e 8 anos, ele socorreu André Luiz. Quando ele o socorre, depois de ir visitá-lo várias vezes, não foi só uma vez que ele foi tentar socorrer André. Ele tentava se aproximar, mas a vibração de André era tão pesada, ele estava tão ainda sintonizado com as trevas, que ele não conseguia ser ajudado e não percebia a luz. E quem leu o livro ou assistiu o filme sabe que em determinado momento ele consegue orar. E quando ele ora de coração, porque ele tinha repetido algumas preces que a mãe dele havia ensinado, só que não saiu do coração, saía da boca para fora. Às vezes acontece com a gente. A gente começa a orar e a gente faz aquela oração boa, preenche com palavras bonitas, mas ela não passa pelo coração. Quando ela não passa pelo coração, ela não permite ainda que você seja ouvido. É necessário que ela passe pelo coração. E para passar pelo coração, não são palavras bonitas, é sentimento. E quando André consegue orar, ele consegue ser resgatado. E sendo resgatado, ele fica no hospital por um bom tempo. E aí, Clarencio, eu vou até pegar aqui para não perder as palavras. Clarencio chega assim e faz uma pergunta muito simples. E quem tem amigos vai entender essa pergunta que Clarencio faz para André Luiz. Muito simples. Meu amigo, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Meu amigo, como que você está? Tem pessoas que quando a gente pergunta como que está, 2 segundos depois você se arrepende de ter perguntado, né? Fala, ai, não devia ter perguntado. Porque a pessoa te enche de queixas, de lamentações. E foi o que o André fez.
Ele começa a se queixar, falar de todos os problemas que ele tem, que ele está tendo ali naquela situação. Ele começa a falar para ele, mas aqui é complicado, não estou me sentindo bem, e tal, tal, tal. Aí Clarice vai ouvindo, 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 paciente, escutativa. Não é aquela escuta que você está aqui, está voando, você não está escutando mais nada. Não, ele fica atento a cada palavra, a cada murmúrio de André. E aí, ele diz assim, aprenda, então, isso Clarice falando para André, depois de todas as lamentações. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Aí já tem uma situação complicada. Tem inúmeras pessoas que adoram só falar de si. Quando você fala assim, eu tenho uma dificuldade, eu também tenho uma dificuldade. Nossa, eu perdi uma coisa, eu também perdi uma coisa. Nossa, eu estou com uma doença, eu também estou com uma doença. Uma necessidade de falar de si, sem perceber que aquele não é o momento do eu. É o momento do outro. De escutar. O que Clarice coloca pra gente é, vamos falar menos da gente? Eu sei que você é importante para você. Mas vamos exercitar o olhar o outro, escutar o outro, dar o seu ouvido, dar o seu ombro, dar o seu tempo para as pessoas à sua volta. Porque caridade é muito bonito quando a gente doa coisas, mas não é somente coisas. Caridade não está falando de coisas. Está falando o quanto eu estou inteiro naquela situação. Jesus retratou muito bem isso no óbolo da viúva. Quem deu mais? Ela deu mais. Porque ela deu com amor aquilo que ela tinha. O objeto, ele está impregnado de sentimento. Por isso, quando você dá um copo de água para uma pessoa, quando você dá um biscoito, uma bala, quando você escuta, quando você dá um bom dia, quando você agradece, isso tudo, quando está impregnado de sentimento, isso é caridade. Porque a outra pessoa recebe. E quando ela recebe, ela coloca também no coração dela. Não é só o objeto pelo objeto. Fale menos de si, André. Olhe menos para você. Você passou sua jornada encarnatória toda só pensando em você. E quando a gente passa a vida só pensando na gente, a gente esgota as possibilidades. Não. Não tem coisa melhor quando você está com uma dificuldade na sua vida, quando você vai ajudar alguém e você vai ajudar alguém que está numa situação mais complicada que a tua. Quando você olha e diz, nossa, mas eu estou reclamando disso mesmo? Eu estou reclamando da minha vida e tenho do lado uma pessoa que está passando por uma situação inimaginável? Eu realmente estou sofrendo tanto assim como eu imagino?
A minha dor é tão grande mesmo? Você percebe que não é. Tem a história de uma figura maravilhosa, não sei se tem alguém aqui que o conheceu, eu conheço só de palestras, de livros, de vídeos, né? Palestras, vídeos, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Soube que ele já veio em Brasília bem no comecinho, 80, 81, se eu não me engano, por aí, ou até menos. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, ele era um jovem orgulhoso, forte, valente, cheio de si, vaidoso ao extremo. De repente surge uma doença que o leva a ficar na cama. Na cama. Só mexia a cabeça. Falava, fica cego, e ele fazia palestras. Ele era transportado numa cama. Essa cama era levantada, apropriada, e ele fazia palestra nessa cama. Era maravilhosa essa palestra dele. Pesquise no YouTube e vejam algumas palestras dele. Tem gravado. É lindo. Ele tinha um vozeirão, uma voz potente. E ele falava da doutrina espírita, cantava, falava de amor. E o mais incrível é que as pessoas iam até a casa dele e iam reclamar da vida. Sério. Falava, Jerônimo, eu tô com uma dor de barriga, eu tô com uma dor de dente. Eu falei, meu Deus, não é possível. Você está vendo na frente um ser que só mexe a cabeça e você vai cego e você tem a audácia de reclamar da tua vida para ele. Como que são as pessoas? Quando você só enxerga a você. Era tão encantador, Jerônimo, que um dia o sonho dele era conhecer, assistir um show do Roberto Carlos. Era o sonho dele. E um dia levaram ele para assistir o show do Roberto Carlos. Nossa, ele cantou lindo, maravilhoso, adorou. E no final do show levaram ele até o camarim. Aí ele tinha um bom humor incrível. Ele chega para Roberto e fala, Roberto, impressionante, né? Quando você termina o seu show, todo mundo aplaude. Mas quem sai carregado sou eu. Um dia perguntaram para ele, o que é felicidade para você, Jerônimo? Aí falou, felicidade para mim seria virar de bruços. Porque ele só dormia de um jeito, com a barriga para cima. O sonho dele era poder virar e não podia. É maravilhoso. Assistam. A potência desse homem que transformava vidas e não se queixava, não murmurava. E todo mundo conhece gente assim no seu dia a dia. Tem gente que você conhece que já perdeu tudo, mas continua sorrindo, feliz da vida. Eu tenho uma amiga do trabalho, ano retrasado, 2023. Ela estava em casa, ela mora na Asa Norte. No certo dia, ela estava com a mãe, os filhos, e falou, vamos ali pro pontão,
Vamos para o pontão, tinha visita dentro de casa, foram para o pontão. A filha mais nova não queria ir para o pontão. Aí a irmã falou assim, não, vamos, você vai gostar. Ela falou, não, queria ficar. Eu falei, não, vai estar todo mundo lá. Vamos sim. E foram. Quando eles chegam no pontão, ligam para o telefone dessa minha amiga e falam, olha, volta para casa. Voltar para casa? Por quê? O seu apartamento está pegando fogo. Está pegando fogo? É. Ela deixa os filhos, volta com o marido, e o apartamento dela incendiou totalmente. Depois vocês pesquisam, lá na Zanorte. Num instante. E ela agradeceu a Deus, porque o que fez pegar fogo a casa dela foi o carregador de celular. Foi. E ela agradeceu mais ainda, porque se a filha tivesse ficado, teria ficado no quarto. E vocês sabem, adolescente, né? Põe um fone, não ia ver nada, ouvir nada, e poderia a tragédia ser bem maior. Infelizmente, um gato morreu, de estimação, e ela perdeu tudo. E é tão incrível que na mente dela, ela sempre achava que podia acontecer uma tragédia na casa dela. Olha só. Ela tinha uma pasta onde ela botava todos os documentos mais importantes. E ela deixava nessa pasta. Depois que os bombeiros entram na casa, tudo se perdeu, tudo. Eles vasculhando, encontraram a pasta. E ela estava intacta. É Deus. É Deus. Imagine você chegar em casa e não ter sua casa. Isso é dor. Fotos, recordações, presentes, roupas, lembranças, tudo. Hoje ela já voltou para a casa dela, o apartamento, depois de um ano de dificuldade até convencer o seguro, aqueles problemas que nós já sabemos dos homens, mas hoje ela está no apartamento dela novamente. Mas ela teve que ficar na casa de amigos, pegar roupa emprestada, comer a comida de outras pessoas. Se sentiu totalmente abandonado, como uma pessoa de rua, em situação de rua, sem nada. E quem viu ano passado, nossos irmãos do Sul, sabe o que eu estou falando. Por que nos queixamos tanto? Será que ainda não confiamos em Deus o suficiente? Confiança é o sinônimo de fé. Porque fé não é acreditar. Fé é confiar. Fé é saber, agora é com Deus. Quem cuida é Deus. Deus determina o que é melhor para mim. Eu vou me cuidar, vou tratar a minha doença, fazer o possível, mas quem governa é Deus. Em quem eu tenho que depositar toda a minha confiança é nele. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Eu oro, eu peço, mas a lei divina está ali.
Mas a lei divina tem justiça e tem misericórdia. Estão aliados. Não existe lei divina sem justiça e sem misericórdia. É a misericórdia que nos sustenta. Porque se fosse só justiça, a gente só pagaria. Mas Deus fala, não dá para só pagar. Imagine se a gente tivesse que sofrer todo o mal que nós já fizemos em N encarnações. Tem encarnações que vocês nem lembram, né? Vocês lembram? Não lembram. Que bom que a gente não lembra. É fundamental que a gente não lembre. O esquecimento do passado é uma benção. Porque sem ele a gente não daria conta. Você conviver com tudo de mal que você já fez, você não daria conta. Porque a gente não fez pouco mal, não. Não fizemos. Hoje é a nossa melhor situação na Terra. Nunca teve uma melhor situação na Terra como hoje. Pra gente. Sério? Sério. Mas dessa família? Sério. Mas com essa esposa? Sério. Com esse marido? Sério. Com esses filhos? Com essa sogra? Sério. Com esse cunhado? Com essa cunhada? Sério. É a melhor situação. Nossa. É o momento mais importante. Por quê? Porque o espírito não volta. O nosso melhor coração é nessa vida. Ou você acha que o seu nervosismo no passado era menor do que é hoje? Não foi. Era maior. Você acha que a sua preguiça que você tem hoje era... Não! Era maior. Você era muito mais preguiçoso. Você acha que o seu orgulho é muito? É que você não se viu na Idade Média. Se acha que você é egoísta? É que você não se viu na Roma antiga. Não se viu. Você não viu as atrocidades que você fez quando você estava ali na Ásia. No Tibete, Mongólia. Você não lembra. Quem você já traiu na África? Você não lembra. E Deus fala, não vamos cobrar de uma vez. Vamos cobrar aos poucos. Porque não é dente por dente para Deus. Deus quer que a gente aprenda. Se você aprender, para Ele está de boa. Está ótimo. O problema nosso é que a gente tem dificuldade em aprender. E aí a gente tem que ficar repetindo lições o tempo todo. Ficar repetindo de ano o tempo todo. Tem que voltar o tempo todo. Haroldo Dutra, que conta muito bem essa história, que está num livro, se eu não me engano, de Humberto de Campos. É o seguinte, existiam duas terras, aqui no Brasil, duas terras. E um menino renasce nessa terra, aqui, desse lado. E tinha uma cerca que dividia. E ele aqui, nessa terra, vai crescendo, se torna jovem, se torna dono da terra, e de repente ele está passando de cavalo por essa cerca e fala, essa cerca aqui está errada. É para ela estar mais para lá. Muito mais para lá. Não era para estar aqui. É bem maior a minha terra. O que ele faz? Ele mexe na cerca e muda. Só que do outro lado o pessoal não gosta.
E aí vira um pandemônio, tal, o menino morre. Morreu. No mundo espiritual, o mentor dele fala, nossa, voltou cedo, né? Não era para voltar agora. Aí falou, mas aquela cerca lá estava errada. Tá, não era para ter mexido na cerca. Você vai ter que corrigir. Para corrigir, você vai voltar na outra família. Ok? Para corrigir. Corrigir não é mexer na cerca. Esquece a cerca. Beleza. Nasce, menino vai. O menino gostava de cerca. E uma cerca, olha que legal cerca. Menino vai crescendo, se torna dono das terras desse lado, que estava menor, e fala, engraçado, essa cerca não está no lugar certo. Não está. Eu vou mexer nessa cerca. Mexeu na cerca, outra guerra, outro tiroteio e tudo mais, morre o menino. O mentor não era agora para voltar. Não estava programado nada de você voltar. Agora é o seguinte, você vai voltar para outra. Mas cerca não. Cerca não. Repete comigo, cerca não. Cerca mata. Nada de cerca. Não. Sai. Corre de cerca, corre. Você tem que seguir o seu caminho. Ele reencarna. Está reencarnado hoje. Com a gente é a mesma coisa. A gente recebe no mundo espiritual vários lembretes. Não mexe com isso. Não é. Isso aqui não é para você. Nessa vida, não. Mas tem uma coisa que mexe na gente, lá dentro, e vai mexer. Eu falo, não esquece isso. Foca na outra coisa, foca. Muda de profissão, muda. E você insiste. E algumas tragédias, alguns erros, vêm da nossa persistência. Porque tem o tal do livre-arbítrio. Os mentores respeitam o nosso livre-arbítrio, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo que nós, pais, em determinados momentos, gostaríamos de retirar o livre-arbítrio dos nossos filhos, não é? Vontade. Um mês sem livre-arbítrio, deixa que só eu comando. Só para te ensinar como é. Não é? Mas não é assim. A gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que aprender com os nossos equívocos. A gente pode aprender sem errar? Lógico que pode. Lógico que pode. A gente é alertado o tempo todo. Esses livros que tem aqui fora, que instrui a gente, se você for ver, algumas mensagens são repetidas. Mas é para quê? Você pega o outro, você vai de novo a mesma mensagem? É! Para te lembrar. Lembrar das coisas importantes. Em quem que você tem que focar na existência. Tudo que for fora do amor não é o seu objetivo. Nosso objetivo está levado a tudo que ama. Se você coloca sua energia na cerca, coloca sua energia no ódio, na violência, na vingança, no egoísmo, no orgulho, não vai ser bom. E aí você vai ser aquele ser que vive se queixando, vive murmurando e põe a culpa em Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que põe a culpa em Deus? Deus não gosta de mim. Deus não cuida. E tem gente que chega ao extremo de falar, eu não acredito mais em Deus. Esse mundo do jeito que está, desse jeito, não pode ter um Deus bom e justo. E se afasta de Deus.
E o melhor, para Deus está tudo bem. Porque Deus sabe que lá no final você está voltando para Ele. Não tem como, é lei da vida. Nós somos criados por Ele, mas a gente volta para Ele. Só que tem gente que demora mais para voltar. A gente pode voltar mais cedo. E para voltar mais cedo, tem um segundo ponto. Eu falei de confiança, aceitação. Você tem que aceitar a vontade de Deus. Jesus ensinou para a gente que seja feita a vontade do meu Pai. Porque Ele sabe o que é melhor. Jesus estava ali no Horto das Oliveiras. Ele ora dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus está falando: eu não quero isso. Mas, se é da sua vontade, eu vou fazer. Se tu achas que isso é melhor, estou junto. É difícil. Porque a gente ora querendo a nossa vontade. Quem já teve um parente com dor para desencarnar, sabe o que eu estou falando. Você ora dizendo: não quero que ela vá. Não quero que essa pessoa querida vá. Eu quero que ela fique. Às vezes a pessoa já está ali 105 anos, você fica mais. Por favor. Gente, já deu. Deixa a pessoa ir. E quando Deus não aceita a tua vontade, tu acha que Ele está errando. Não. Mas é difícil, porque às vezes você perde um filho. Um filho vai antes de você. E para entender que isso é a vontade de Deus, gente, tem que compreender. Por isso a doutrina espírita, ela é nítida. Ela mostra pra gente. Todo mundo recebeu a passagem de volta. Todo mundo recebeu a passagem de ida, recebeu a passagem de volta. Vocês sabem que vocês receberam a passagem de volta, né? Porque às vezes eu falo, você não sabia, tem um troço. Vai agora. Não precisa. Todo mundo tem a passagem de volta. Se mexer na cerca, é descer pro voo. Hã? Não, você ainda não quer fazer o check-in, né? Não quer. Mas todo mundo recebe. Só que a passagem de volta, o tempo é diferente para cada um. Não cabe a mim. Não cabe a eu, Cássio, determinar quando vai ser a volta. Cabe a Deus. Seu objetivo é se manter. Não volta antes da hora. Só isso. Se esforça. Cuida do teu corpo. Né? Mas não cuida mantendo ele como fosse seu. O corpo não é teu. Por mais botox que você fizer, ele vai embora. Por mais cirurgias plásticas que você fizer, ele vai embora. Por mais ginástica que eu fizer, ele não vai. Ele tem tempo. É da lei. A gente vai prorrogar? Vai. Hoje a gente está aguentando mais tempo com ele. Mas ele tem um tempo. Não se apegue a ele, pelo amor de Deus, não se apegue. Senão vai acontecer que você vai ser daqueles que ainda vão estar presos a ele. Como tem casos no cemitério. Espíritos ali presos ao corpo físico, que está se deteriorando. É duro. É pesado. Tem um espírito que se apresentou para o Chico cheirando a cachaça.
cheirando a cachaça, o espírito, cheirando a cachaça, né? Com toda aquela energia do ébrio, e fala: Chico, eu trabalho por Cristo. Aí o Chico: desse jeito? Desse jeito. Cheirando desse jeito. Mas como que você trabalha por Cristo? Eu trabalho para a equipe espiritual. Porque quando o indivíduo está ali preso ao corpo, quando eu chego perto, o cara sai correndo. Deixa o corpo. Só com a minha presença. Só sentindo o meu cheiro. E é verdade. Porque às vezes para arrancar tem que ser na violência. Porque você se violentou durante a vida. Você focou tanto no corpo, tanto na matéria. Porque vocês sabem que tem espíritos que ficam na casa que ele comprou na Caixa Econômica durante 20 anos. Você sabe disso, né? Sabe que isso acontece. Meu amor, paguei em prestações a perder de vista. Né? 36 anos, sei lá quanto tempo. Eu pagando, agora que eu morro, eu vou deixar a casa? Não. A garagem foi eu que fiz, o telhado, eu comprei o melhor telhado, olha esse piso, esse porcelanato aqui. Não! A casa toda montada, tem quarto de vídeo, quarto de brinquedo, tem quarto de sinuca, tem tudo. Você acha que eu vou embora? Não, eu vou ficar na casa. E fica. Nossa, quantas senhoras ali no seu closet, já desencarnada ali no closet. Ah, no closet lindo desse, né? Porque o foco foi a casa. O foco foi a casa. O pior é aquele que se vincula ao outro ser. O marido, a esposa. Não vai. O que fica fala: você não casa de novo, não. Tô aqui do seu lado. Chega um, já tá dando. Porque acha que o outro é dele. Que a outra pertence a ele. E aí? Tem gente que acha que os filhos são deles. Meu filho, minha filha. Não é não. Não é não. Sabe aquele carro que você gosta muito, que todo domingo você limpa? Passa 2 horas limpando o carro? Quando você morrer, desencarnar, já tem gente usando seu carro. E entrando com o sapato cheio de barro. Cheio de poeira aqui. É. Essas coisas não são nossas. A gente só leva o que a gente traz aqui dentro. Não perca tempo se queixando por coisas materiais. Por mais legais que elas são. E são. Ah, meu celular vai ficar com quem? Quem que vai mexer nele? Não vão conseguir desbloquear. Vão, meu amor, vão conseguir. Ele vai levar na loja e vai desbloquear. Vai. E vai usar. Como você nunca usou. Enchendo a memória dele como você nunca encheu. Vai. Eu tenho uma amiga, ela tinha, não tem mais. Porque quando eu falo que eu falo dela, eu falo assim: eu não tenho mais. Não tem, você não tem mais. Ela deu. Mas ela tinha 100 pares de sapatos. 100 pares. Tem. Ela não conseguia usar um no ano. Ela deixava sempre um de fora no ano, que ela não usava. Não só ele, vários outros que ela não usava no ano. É. E aí? Desencarnou, os sapatos vão embora. Vão. Não se queixar. É isso. É não focar em pequenas coisas. Não murmurar. Não se lamentar da vida. A vida é boa. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas ela é boa. É muito boa. E a tua é a melhor vida. Valorize. Valorize a sua existência. Hoje mesmo
um filho de uma amiga não tão próxima, mas conhecida, desencarnou porque cometeu suicídio. É duro, né? É duro. Jovem, menos de 30 anos. Frequentava a doutrina espírita. Frequentava desde criança, desde menino. É difícil. Por mais que você entenda de doutrina espírita, dói. E a dor não vai sumir nunca. Não some. Mas a doutrina espírita tira o desespero. Porque ela sabe, o marido sabe, que ele continua vivo. Continua vivo. E que ele vai voltar. A dor do suicida é saber que ele vai voltar. Vou ter que retomar da onde eu parei. Retomar o caminho. Não queiram retomar o caminho lá atrás. Retome lá na frente. Depois você caminhou bastante. Já fez muita coisa. Clarencio, depois de desabafar tudo isso que eu falei com André Luiz, depois de pagar o sapo, que espírito superior, eles são bons, mas eles pagam sapo. Quem já ouviu o sapo do mentor sabe o que eu estou falando. Diz assim: então, como passa, André? Tá melhor? Depois da bronca, André responde: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Capítulo 6 do livro Nosso Lar. Dê uma lida. É maravilhoso. E aí eu peguei aqui uma prece que é a oração da serenidade. E ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que posso. E a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são. E não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida. E supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja. Perguntas? Tem 4 minutos, não é isso? 4 minutos. É isso, chefe? 4 minutos. Alguma pergunta, comentários, complementos, discordâncias? Pode também. Não? Ô, gente, eu gosto quando vocês falam. Tão bom. Eu assustei? Nossa, eu falei para não se queixar, não é para assustar, não. É para todo mundo sair feliz agora, já sabe o que tem que fazer. Quer dizer, todo mundo já sabe, né? Aqui é só relembrar, só relembrar. Você está pensando na passagem de volta. Você já está pensando na passagem de volta? Reflexivo na passagem de volta. Ah, a pessoa está preocupada com a passagem de volta? O check-in se é programado. O check-in, ele é automático, é rapidíssimo. O check-in. Você não leva nem bagagem para fazer check-in. É maravilhoso. Nem mala extra, não mala. Vocês levam umas
umas coisas ruins no coração às vezes, mas faz parte. Você falando sobre o Jerônimo, eu tive a oportunidade de assistir na televisão, na época que o SBT tinha assim, um quadro, e ele veio em Brasília mesmo e fez uma apresentação. É uma coisa assim emocionante. A professora que tinha uma limite muito forte, e um dia a gente até então não era espírito. É mesmo, que legal. No entanto, o que ele falava tem uma profundidade muito grande. Ele mexeu muita gente. Quando ele tinha muita dor. Magrinho, aquela coisinha miúda, um vozeirão igual o seu, né? Mas com isso ele mantinha as pessoas muito ligadas na escala de palestra dele. Quando ele tinha muita dor, que ele tinha uma dor bem específica, não é? Eu não me lembro se era no. Não. Ele começava a cantar no quarto dele. Aí quando as pessoas ouviam ele cantando, sabia, ixi, tá doendo. Né? O Gigante Deitado, o nome dele. O apelido, tem um livro, tá? O Gigante Deitado, depois vocês pesquisam. Maravilhoso. Tem fotos também dele. Um espírita bem dedicado. Bem dedicado. Quem mais? Tem 2 minutos. 1, 2, 1. 1 minuto. Não? Ninguém vai se queixar mais, pelo amor de Deus. A gente vai ainda. Mas a gente vai diminuir. A gente vai diminuindo. Não pode se queixar que chegar em casa. Mas então isso aqui não estava para estar aqui. Não, mas é domingo, amanhã é domingo, eu não vou limpar as coisas. Assim, mas assim, a gente está aprendendo desse jeito, tá? Aos pouquinhos, a gente vai aprendendo mesmo. Agora para chegar o que a gente chegou até agora, nessa situação, melhoramos um bocadinho. Caminhada. É. A gente já tem uma outra maneira de ver a vida da gente passar, né? Na verdade, a gente já começa a ter uma outra visão do que fizemos no passado, que podemos melhorar agora. Exatamente. A doutrina espírita tem, assim, de todas as coisas, a coisa mais importante da doutrina espírita é o aspecto consolador dela. E aí, um ponto que eu vou repetir só para terminar. Se ela não está te consolando, tem alguma coisa errada. Então você procure saber do que ela pode te consolar. É muito bom saber todos os livros, ler tudo, mas ela tem que provocar mudança interna. Você tem que levar ela para onde quer que você esteja, sozinho, com muita gente, ela tem que estar do seu lado, tá? Muito obrigado, gente.